Vamos abrir nossas Bíblias, amados, para o livro de Êxodo, capítulo 33. Leremos a partir do verso 12. Êxodo, capítulo 33, de 12 a 17. E Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também: Conheço-te por teu nome, e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: Farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo nome. Deus amado, nós clamamos a Ti, que por graça e misericórdia o Senhor nos faça compreender esse texto sagrado, da Tua Escritura sagrada. Deus nos ajuda a compreender o sentido dele e aplicá-lo, ó Deus, às nossas vidas. Nós dependemos totalmente do Senhor, por isso clamamos. Fala conosco, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem uma frase, um pensamento que diz que os rumos da nossa vida são traçados de acordo com cada decisão que nós tomamos. Os rumos da nossa vida são traçados de acordo com cada decisão que nós tomamos. Essa frase, dependendo da percepção teológica, do entendimento teológico, ela tem certo sentido ou até um grande sentido. Todos os dias nós tomamos decisões, a todo momento, na verdade, nós estamos tomando decisões, nós fazemos escolhas, e assim nós vamos encaminhando, então, os rumos da nossa vida. E é possível, e até provável, que ao longo da nossa vida tenhamos tomado algumas decisões ruins, das quais nós nos arrependemos. Decisões ruins, das quais nós até nos arrependemos profundamente. Decisões que talvez repercutam até hoje, trazendo consequências para a nossa vida. Pode ser, de repente, uma compra que nós não deveríamos ter feito, a compra de um imóvel, a compra de um carro, a compra de alguma coisa que nós fizemos e que não deveríamos ter feito. Eu lembro que quando nós éramos pequenos e minha mãe, viúva, vendia roupa em casa, ela pediu demissão do trabalho, e o chefe dela, ela trabalhava na Belmiros, na época, uma empresa, uma loja que faturava a mais famosa de Manaus, e ela pediu demissão para poder cuidar de nós. Eu tinha 10 para 11 anos, e meus irmãos eram menores, e ela passou a vender roupa. E um dia bateu lá em casa um vendedor de Barça, e custava uma verdadeira fortuna. E no primeiro momento ela recusou, não quis comprar, mas alguns dias depois ele voltou lá, e com aquela conversa de vendedor, ele a convenceu a comprar, e ela assinou algumas notas promissórias. Irmãos, essas notas promissórias, elas eram praticamente todo o valor que nós tínhamos para sobreviver. E eu lembro da minha mãe chorando aos prantos, por ter tomado uma decisão que por alguns meses nos comprometeria grandemente no orçamento. Às vezes nós tomamos decisões erradas nesse sentido financeiro.
Pode ser também uma palavra impensada que nós dissemos a alguém e que trouxe grande mágoa e grande dificuldade de relacionamento depois dessa frase dita de maneira impensada. Pode ser que nós tenhamos tomado a decisão de ir a um lugar onde nós nunca deveríamos ter ido. E isso traz dores e consequências para nós. Pode ser que tenhamos tomado a decisão de começar um relacionamento que jamais deveríamos ter iniciado ou tido. E essas decisões erradas, essas decisões precipitadas, impensadas, ou até feitas em pura rebeldia, trouxeram consequências para nós, das quais nós nos arrependemos. Particularmente, irmãos, eu creio que há uma dinâmica quase que incompreensível de definir, de traçar a definição dela, mas que é uma dinâmica entre o controle de Deus sobre todas as coisas, mas também uma liberdade que Deus nos dá para que nós decisamos em determinado nível quais caminhos nós queremos seguir. Eu creio que há essa dinâmica, que Deus em momento algum deixa de ter o controle da nossa vida e de todas as situações, mas que Ele também nos responsabiliza e nos dá a oportunidade de tomarmos decisões que encaminham a nossa vida. Nós somos incentivados, irmãos, encorajados e até advertidos pela palavra de Deus sobre isso. Nós lemos no Salmo 119, vimos que o caminho da obediência é o caminho pelo qual o Senhor quer que nós sigamos, mas é possível que nós decidamos caminhar pelo caminho da desobediência. A Escritura nos diz que o caminho da submissão a Deus é o melhor caminho da nossa vida, mas pode ser que nós queiramos caminhar independentes do Senhor. A Bíblia nos diz que o caminho da justiça é o melhor para nós, mas pode ser que nós tomemos decisões de andar pelo caminho da injustiça. Josué, no capítulo 23, traz para nós um relato, um histórico. Josué 23, a partir do 6, Josué diz: esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, Deus está nos falando, Deus está falando com o povo de Israel, através de Josué, convocando o povo para obedecer, para não se desviar dos caminhos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam entre vós, nem mencioneis os nomes de seus deuses, nem jureis por eles, nem os cultueis, nem vos inclineis diante deles. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegueis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós nações grandes e fortes, e até o dia de hoje ninguém pôde resistir-vos. Um só homem de vós persegue 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem batalha por vós, como já vos disse. Portanto, tende todo o cuidado de amar o Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos associardes às nações que ainda restam entre vós, e com elas vos casardes e vos tornardes amigos delas, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas se tornarão como um laço e uma armadilha para vós, e açoite para as costas e espinhos para os olhos, até que morrás nessa boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Chegaram até a terra de Canaã, venceram inúmeras batalhas, estavam ali prontos para usufruir de tudo que Deus havia prometido, mas haviam situações que eles precisariam decidir
entre continuar obedecendo ao Senhor, entre continuar vivendo dentro do que Deus determinava, ou se misturarem com outras nações e não mais serem identificados como povo de Deus. E claro, as consequências disso viriam. No capítulo 24, mais adiante ainda, dentro do mesmo discurso, Josué vai dizer o seguinte, irmãos: agora, depois de explicar, ele coloca o povo diante dessa decisão. Agora, temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a quem vossos pais cultuaram, além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. E então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Irmãos, oxalá o povo de Israel tivesse cumprido essa forte afirmação que fizeram. Oxalá eles pudessem ter feito essa afirmação também 40, 50 anos antes, como no texto que nós estamos meditando de Êxodo 33. Eles estão aqui no início dessa travessia do deserto, dessa jornada até a terra de Canaã. Em Josué, eles estão na porta de Canaã, já entraram, já conquistaram parte da terra, haviam outros povos ainda a serem conquistados, e sempre, irmãos, colocados diante de uma decisão que deveriam tomar. No capítulo 33 de Êxodo, o contexto logo anterior, irmãos, nos mostra que Deus levou o povo de Israel até o Monte Sinai e chamou Moisés para dar a ele as tábuas da lei, os mandamentos do Senhor, e o texto mostra Moisés no monte, falando com o Senhor, e o povo que havia ficado ao pé do Monte Sinai. Como Moisés estava demorando muito, o texto vai nos dizer, eles resolveram fazer algo, irmãos. Eles resolveram construir um bezerro de ouro para adorar. Olha o que diz o capítulo 32, o versículo 1. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Vejam, irmãos, que essas frases, elas estão bem formuladas. O povo queria um Deus que pudesse ir na frente deles, os guiando e os conduzindo. E Moisés não era mais o libertador, não era mais o homem a quem Deus enviou para libertar o povo de Israel. Era esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Eles estão aqui, irmãos, tomando uma decisão. Moisés está demorando, nós não queremos esperar e nós queremos seguir, então, o nosso próprio caminho. No contexto, irmãos, aqui existem duas afirmações sobre o coração desse povo, que vai nos ajudar a entender por que eles estão tomando essas decisões. Capítulo 32, versículo 9, diz assim: o Senhor disse a Moisés: tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Moisés está no monte, ele não sabe o que está acontecendo lá embaixo, mas Deus diz a Moisés: desce, está acontecendo algo muito ruim no arraial de Israel, no arraial desse povo. E olha, Moisés, eu tenho observado esse povo. Irmãos, esse é um testemunho do próprio Deus a respeito do seu povo. Eu tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Irmãos, a obstinação do coração é uma das piores coisas que podem acontecer a um cristão. Um coração obstinado para o mal.
um apego forte, intenso, uma teimosia, uma persistência ao pecado. Deus olha o coração da nação de Israel, olha o coração do seu povo, e o que é que Deus encontra nele? Pessoas obstinadas, ouvem e não obedecem, não se sensibilizam, acham inúmeras desculpas para fazer o que fazem, não se rendem ao Senhor, obstinados, coração endurecido, teimoso, persistente para aquilo que é mal. Versículo 21. E Moisés perguntou a Arão: que fizeste a esse povo, para que trouxesse sobre ele tamanho pecado? E Arão respondeu: não se acenda a tua ira, a ira do meu Senhor. Tu conheces o povo, como se inclina para o mal. Esse coração obstinado do povo, irmãos, se inclinava para o mal. Arão diz: ó Moisés, não fica bravo comigo, porque o coração desse povo, ele se inclina para o mal, ele é obstinado e obstinado para o mal, é um coração que está propenso ao mal. Eu não sei quantos aqui soltaram papagaio na sua juventude, né? Isso é coisa de jovem, na vida adulta isso passa, né? Isso passa, tá? Mas quando jovem, eu sempre fui muito ruim, eu sempre tive experiências terríveis com papagaio. Mas quando você levanta um papagaio, quando ele é mal construído, quando ele é mal feito, e você vai empinar, e se ele estiver tenso, né? Como fala, ele vai sempre para o lado. Você vai morrer puxando a linha para ele para o outro lado, ele não vai. É preciso descer o papagaio, arrumar uma rabiola ali de um lado, não fazer um furo, para que ele não fique penso. Um papagaio penso, ele vai sempre na mesma direção. E não adianta fazer qualquer esforço, que ele não vai obedecer. Um coração inclinado ao mal é um coração penso, propenso ao mal, mais fácil, atende com mais facilidade o mal, atende com mais facilidade aquilo que é errado, que não agrada a Deus. E olha, irmãos, se nós continuarmos lendo os versículos, versículo 23, olha a desculpa de Arão, eles me disseram: faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, a mesma frase dita antes. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Quando eles o trouxeram a mim, eu coloquei o ouro no fogo, e saiu um bezerro. Como assim, Arão? Não foi tu que moldaste? Não foi quem estava contigo, não foram os que estavam contigo que moldaram o bezerro, jogou no fogo e saiu um bezerro? Como assim, Arão? Coração obstinado, inclinado ao mal, e que tem o descaramento de inventar desculpas ao próprio Deus. Que desculpa esfarrapada, irmãos, que falta de temor de Arão ao Senhor. Eu só joguei, eu não fiz nada, e saiu um bezerro de ouro. Que coisa maluca é essa que a gente encontra nessa narrativa, irmãos? Um povo de coração obstinado, teimoso, persistente ao mal, inclinado ao mal. Irmãos, que quadro terrível, que realidade terrível, irmãos, e pensar que o nosso coração e a nossa vontade não são em nada diferentes desse povo e do que o texto nos narra aqui. Que realidade terrível, irmãos. Coração obstinado, inclinado ao mal, não quer obedecer, não quer seguir. E um coração assim, irmãos, vai levar a decisões também obstinadas, também inclinadas ao mal. E essas decisões, irmãos, trouxeram consequências terríveis ao povo hebreu. Deus havia decidido, irmãos, matar todo mundo naquele mesmo dia. Mas Moisés clamou ao Senhor. Moisés intercedeu a Deus
por ele e pelo povo. Só Moisés escaparia dali. Mas Moisés clamou ao Senhor para que Deus não executasse o seu juízo, e Deus atendeu a oração de Moisés. Mas, irmãos, Deus também tomou uma decisão. E essa decisão está no versículo 3 do capítulo 33. Deus diz para Moisés: vai para uma terra que dá leite e mel, mas eu não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, pois és um povo muito obstinado. Deus tomou uma decisão, irmãos, de não ir mais com o povo. Eles tinham uma jornada incrível para cumprir. Uma jornada que Josué diz lá à frente, que Deus cuidou de tudo. Mas agora aqui Deus está dizendo: eu não vou mais com vocês. Deus decidiu, irmãos, se afastar daquele povo. E Deus disse: um anjo os guiará, um anjo conduzirá vocês. Mas eu pessoalmente, por causa desse coração obstinado, por causa desse coração inclinado ao mal, por causa das decisões erradas que vocês estão tomando, eu não vou mais pessoalmente com vocês. Eu não estarei junto de vocês. Deus toma também essa decisão. Porque, irmãos, porque quando nós agimos de maneira obstinada, inclinados ao mal, sem ouvir a voz do Senhor, Deus também vai se afastando de nós. Deus não andará por caminhos que nós decidirmos andar, que estão afastados do Senhor. Quando nós lemos no livro de Isaías, capítulo 59, Isaías 59, de 1 a 4, diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir, mas as vossas maldades, as vossas transgressões, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso tem uma realidade eterna, irmãos. Nascemos no pecado, e por nascermos no pecado, nós não estamos em comunhão com Deus, nós estamos afastados de Deus, nós somos inimigos de Deus. Mas isso também tem uma realidade presente, cotidiana, e é isso que Isaías está dizendo: vocês estão vivendo em maldade, em pecado, e esses pecados, e essa obstinação em não obedecer ao Senhor, fazem separação entre vocês e Deus. E os vossos pecados escondem o seu rosto de vocês, de modo que Deus não ouve vocês. Deus não ouve vocês, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de maldade. Os vossos lábios falam a mentira, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém clama pela justiça, ninguém busca o direito com a verdade. Em vez disso, confiam no que é vão e falam mentiras. Engravidam do mal e dão à luz a maldade. Coração obstinado, inclinado ao mal, vai tomar decisões erradas, vai tomar decisões pecaminosas, que vão levar, consequentemente, a um afastamento de Deus, a Deus não ouvir a nossa voz, a Deus virar o rosto para nós. E olha que coisa terrível, irmãos, aquelas pessoas engravidavam do mal e davam luz à maldade. Terrível quadro, irmãos, que o profeta Isaías também retrata, que as transgressões do povo, que os pecados afastam Deus de nós. Irmãos, nada pode ser mais trágico para nós, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida comunitária, do que Deus virar o rosto de nós. Virar o rosto contra nós, esconder o seu rosto, encolher a sua mão abençoadora. Nada mais trágico para nós, queridos, do que o afastamento de Deus por conta dos nossos pecados. Irmãos, o que será de nós sem a bênção do Senhor?
sem a bondade do Senhor, sem um olhar de amor e de misericórdia de Deus por nós. Você já pensou o que seria um dia da sua vida se as misericórdias do Senhor não tivessem se renovado sobre você? Se os seus pecados do dia anterior não tivessem sido perdoados? O que seria, irmãos, de nós se a bênção, a bondade e a mão de misericórdia do Senhor não estivesse mais conosco? O que seria de nós? Deus disse para Moisés: eu não estarei mais pessoalmente com vocês pelo caminho. Vocês escolheram caminhos em que eu não andarei com vocês. Eu não estarei com vocês. Vocês decidiram andar por trilhos que não são os meus. Vocês decidiram andar por estradas que eu não abri para vocês. Não fui eu que abri esses caminhos, não fui eu que abri esses trilhos, essas estradas. Vocês estão tomando decisões que levam a situações e lugares onde eu não irei. Deus fala isso para Moisés, Moisés fala ao povo. Quando o povo ouviu, no verso 4, esta má notícia, começou a chorar e nenhum deles usou adorno. O povo percebeu, irmãos, o povo sentiu a consequência grave das suas decisões erradas. Entendeu que não podiam viver sem Deus, e não, irmãos, não havia outra coisa a fazer, a não ser chorar, lamentar, prantear, até se desesperar. Como eu vou viver um único dia da minha vida se eu não tiver o Senhor comigo? Como eu posso viver um único dia da minha vida, trabalhar, cuidar dos meus filhos, me deslocar, se o Senhor não está comigo? Irmãos, todos os dias a Sônia sai da Betânia e vai até o São José para dar aula. Todo dia eu oro: Senhor, leva essa mulher em paz e traz ela de volta para mim, por favor, Senhor. Livra a Sônia dos amarelinhos, né? Daqueles ônibus terríveis, né? Ela dirige do jeitinho dela. É um jeitinho todo pessoal, né? Especial, né? Meio apavorador às vezes. Mas ela vai e volta. E por todos esses anos, irmãos, Deus tem aguardado, e eu oro todos os dias: Senhor, se o Senhor não estiver à frente, algo pode acontecer. Se o Senhor estiver à frente, eu sei que o que acontecer estará dentro do teu plano e dentro da tua condução. Mas, Senhor, não dá para ir de casa para o trabalho se o Senhor não estiver com ela, se o Senhor não estiver conosco. Um quadro terrível, irmãos. Deus diz: eu não estarei mais com vocês. Vai um anjo com vocês. O povo se desespera e Moisés, mais uma vez, irmãos, se dirige ao Senhor. E num diálogo que nós temos aqui surpreendente, um diálogo maravilhoso, irmãos, mais uma vez Moisés vai interceder pelo povo hebreu, um povo obstinado e inclinado ao mal. E aí no versículo 12 nós vemos: Moisés disse ao Senhor: tu me dizes para eu subir esse povo. O Senhor me chamou para fazer isso, mas agora o Senhor não me diz quem vai comigo. Vai um anjo? Como assim, Senhor? Tu dissestes também: conheço-te por teu nome e achaste favor aos meus olhos. Deus havia dito isso para Moisés, irmãos: Moisés, eu te conheço pelo teu nome e eu me agrado de ti. Irmãos, quanta diferença da declaração de Deus a respeito de Moisés, da declaração que Deus faz em relação ao restante do povo. Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Irmãos, isso traz para nós a intimidade que Moisés tinha com Deus, o relacionamento profundo, o conhecimento íntimo que Deus tinha da vida de Moisés, e que Moisés tinha também de Deus, um relacionamento próximo. Esse conhecer aqui, irmãos, é claro que Deus sabe tudo o que nós fazemos e até o que nós faremos. A Bíblia diz que até os pensamentos que nós nem tivemos ainda, Deus conhece. Mas Deus está falando aqui de um relacionamento. Esse te conheço pelo teu nome, quer dizer que Moisés era próximo
de Deus. E Deus está dizendo isso a respeito de Moisés: eu conheço o teu coração. Moisés, eu sei por que caminhos tu tens andado. Moisés, eu conheço a tua fidelidade, eu tenho intimidade contigo. Deus falava diretamente com Moisés, irmãos, quase que face a face. Moisés entrava na presença do Senhor. Moisés tinha intimidade com Deus. E ainda mais, irmãos, Deus diz que se agradava de Moisés. Moisés, eu me agrado de ti. E Moisés está usando exatamente isso para argumentar com o Senhor. Senhor, tu disseste que me conhece pelo meu nome, e tu disseste que tu te agradas de mim. Irmãos, é um pedido de alguém que tem intimidade com Deus, que decidiu lá atrás não andar por nenhum caminho que não fosse os caminhos do Senhor. Moisés, tu tens sido agradável a mim, ao ponto de eu te conhecer pelo teu nome, te conhecer intimamente. Eu conheço as tuas decisões me agradam, Moisés. O desejo, irmãos, de Moisés era que essa intimidade aumentasse, porque ele diz: Senhor, se eu achei favor aos teus olhos, eu te rogo que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que eu continue a achar favor aos teus olhos. Moisés queria ainda mais essa proximidade com Deus. Se disseste isso a meu respeito, Senhor, agora eu clamo, eu peço, me revela os teus caminhos, me ajuda a caminhar mais perto de ti, Senhor, para que eu te conheça, para que eu saiba por onde o Senhor quer que eu vá, para que eu seja mais íntimo de ti, Senhor. E olha, Deus, lembra também, não só a mim, mas lembra desse povo. Esse povo, Senhor, é teu. Moisés está argumentando aqui com Deus, irmãos, para que Deus não continuasse com essa decisão de continuar afastado do povo. Deus, me mostra os teus caminhos para que eu possa andar neles, para que eu possa andar dentro deles, para que eu siga os trilhos que foram criados pelo Senhor e não fora deles, para que eu continue sendo agradável a ti, meu Deus. Essa era a maior preocupação de Moisés, irmãos. Me ajuda a caminhar nos teus caminhos, não só eu, Senhor, mas também esse povo. Esse povo é teu. Não os abandones, Senhor. Eles têm um coração obstinado, eles são inclinados ao mal, mas, Senhor, continua caminhando e vivendo no meio de nós. Versículo 14, irmãos, vai mostrar que Deus responde a oração de Moisés de maneira positiva. E Deus diz: eu mesmo, então, Moisés, irei contigo, e eu te darei descanso. Deus atende o pedido de Moisés, irmãos, e agora refaz a sua decisão. Moisés, eu ouvi o teu clamor, eu irei pessoalmente contigo, e eu vou cuidar de ti, e eu te darei descanso. Descansa, Moisés, eu estarei contigo. Moisés, ainda mais, irmãos, responde ao Senhor, e ele diz: Senhor, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Que decisão, irmãos! No meio desse caos de desobediência, de obstinação, Moisés recebe de Deus essa afirmação: Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Moisés, tu me agradas. Moisés intercede pelo povo, e Moisés toma uma decisão: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos deixa dar um passo daqui. Irmãos, que decisão, que convicção que todos nós precisamos ter. Que certeza, irmãos, que se não for para andar junto de Deus, próximo de Deus, lado a lado com o Senhor, nos trilhos da justiça de Deus, nos trilhos da verdade, então é melhor não ir a lugar nenhum. Queridos, por onde nossos pés têm nos conduzido? Sejam esses, irmãos, caminhos ideológicos, decisões da nossa mente, sejam eles vontades que estão ali dentro do nosso coração, remoendo a nossa vida,
Seja que caminho for, seja um caminho físico, seja uma decisão, seja um pensamento, o que está fomentando tudo isso? Moisés decidiu: eu não vou a lugar nenhum, Senhor, e não me deixa ir a lugar nenhum, se o Senhor não estiver comigo. Irmãos, é exatamente como Moisés agiu que nós também devemos agir. É exatamente como Moisés decidiu que nós também precisamos decidir. Nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, que os desejos que estão no meu coração, que o Senhor conhece, porque o Senhor também me conhece, que esses desejos sejam também os teus. Sejam os teus desejos, Senhor. Senhor, que os caminhos da minha vida sejam também os teus caminhos. Que eu não ande por nenhum trilho, por nenhum caminho em que o Senhor não esteja comigo. Senhor, que os pensamentos da minha mente também sejam os teus. Senhor, que as decisões que eu tomo estejam intimamente ligadas à tua palavra. Senhor, que os caminhos por onde eu tenho decidido andar sejam caminhos em que o Senhor vá comigo. Queridos, se nós orarmos ao Senhor todos os dias nesse sentido, se ao acordarmos, orarmos ao Senhor e dissermos: Senhor, eu tenho um dia todo pela frente, eu tenho coisas a fazer, eu tenho decisões a tomar, Senhor, não me deixa dar um passo que não seja dentro da tua vontade, não me deixa ir a lugares, Senhor, onde eu sei que o Senhor não vai comigo. A questão teológica é interessante, irmãos, porque se somos convertidos, somos habitados pelo Espírito de Deus, Ele está conosco. Então, aonde nós vamos, Deus também vai. Nesse sentido, porque Ele habita dentro de nós. E nós podemos imaginar, irmãos, e até tremer e pensar: Deus, para onde eu estou indo? Moisés clama: Senhor, se não for um caminho que o Senhor não vai, eu também não quero ir. Nem eu e nem esse povo. Senhor, me livra de andar por lugares onde o Senhor não estaria comigo. Senhor, me livra de conduzir a minha família por caminhos que não sejam os caminhos que o Senhor quer. Não me deixa levar a minha família a fazer coisas, a participar de coisas que não sejam aquelas das quais o Senhor se agrada. Irmãos, quantas vezes a gente tem que aconselhar casais em que o chefe da casa, o homem, toma decisões precipitadas, sem pensar, sem conversar com a esposa, e põe os filhos e a esposa em situações terríveis, de sofrimento, de dor, porque não pensa, não conversa, não espera em Deus. Nós, como homens, como chefes de casa, precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com as decisões que tomamos. Como conduzimos a nossa família? Que coisas fazemos, que lugares levamos os nossos, que palavras usamos, que coisas assistimos. Somos responsáveis por isso. Nós precisamos orar: Senhor, não deixa eu conduzir a minha família para longe do Senhor. Muitas vezes são os pais que influenciam negativamente a vida dos filhos, levando-os para longe do Senhor, por mau testemunho, por não depender do Senhor, por fazer coisas erradas. Irmãos, que Deus nos livre da falta de sabedoria, nós homens, mulheres, mães, pais, de conduzir a nossa família para longe do Senhor. Irmãos, ainda, Moisés, nessa conversa com Deus, ele diz, versículo 16, Senhor, como saber que eu achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não seria, Senhor, pelo fato de o Senhor andar conosco, nos separando de todos os povos, separando a mim e ao teu povo de todos os outros povos da terra? Olha o que Moisés diz, irmãos: como um crente pode ser identificado verdadeiramente como um cristão, como uma família pode ser identificada como uma família realmente cristã, como uma igreja, uma comunidade pode ser identificada como uma igreja, uma comunidade legitimamente cristã, de Deus.
Moisés diz, pelo fato de o Senhor andar conosco. De o Senhor andar conosco. Irmãos, nós temos dificuldades, todos. Existem áreas que são difíceis de lidar. Existem momentos em que a gente às vezes quer até desistir. Mas nós não podemos fazer isso, Senhor. Não podemos, nós temos que voltar para o Senhor. Nós temos que colocar o Senhor no centro da nossa vida e entender como Moisés entendeu. Senhor, me revela os teus caminhos, me revela a tua vontade, Senhor, e não me deixa andar fora daqui. Moisés está dizendo, irmãos, que o fato de Deus andar com ele e com o povo podia ser notado por todo mundo, e era isso que identificava, o fato de Deus andar, uma presença, irmãos, perceptível, uma presença que distinguia, uma presença que era sensível, e que separava tanto Moisés como o povo hebreu dos demais povos da terra. Se isso não acontecesse, e lembre-se de Josué falando, se vocês se misturarem, se vocês não obedecerem ao Senhor, se vocês não expulsarem os ídolos do meio de vocês, desses outros povos, vocês serão iguais a eles. Uma vida verdadeiramente de Deus, uma família verdadeiramente de Deus, e uma igreja verdadeiramente de Deus, ela é reconhecida pelo fato de Deus se manifestar andando no meio dessa vida, dessa família e dessa igreja. As pessoas poderão perceber, irmãos, na nossa vida, nas palavras, no nosso comportamento, nas nossas decisões, que nós realmente somos de Deus e que Deus está conosco. Se Deus está no meio de nós, nós seremos reconhecidos como verdadeiramente sendo deles. Mas, irmãos, será que isso tem sido notório? Será que aqueles que nos cercam, com quem nós nos relacionamos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, eles conseguem reconhecer que Deus está conosco? Será que eles conseguem reconhecer que estamos no caminho do Senhor? Será que na nossa família, irmãos, pode ser reconhecida como uma família que é de Deus? Pelo fato de Deus estar conosco, pelo fato de nós andarmos nos trilhos do Senhor? Será que a nossa comunidade, irmão, será que a nossa igreja pode ser reconhecida como uma igreja verdadeiramente de Deus? Onde as pessoas que chegam aqui percebem, sentem que Deus está aqui e que nós estamos com Ele em obediência, em subordinação. Queridos, o caminho da felicidade é obedecer ao Senhor. O caminho da felicidade é estar em comunhão com o Senhor. Josué disse ao povo, hoje é o dia de tomar uma decisão. Continuarão ouvindo e obedecendo um coração obstinado, inclinado ao mal, e olha, irmãos, por 3 vezes Deus diz a Moisés, esse povo é muito obstinado. A obstinação por si só, irmãos, já denota essa teimosia, essa decisão de não ouvir. Mas quando Deus diz que o povo é muito obstinado, isso traz uma intensidade assustadora. Muito obstinado. Não podemos, irmãos, agir assim, não podemos ser como o povo de Israel. Deus precisa ser percebido, notado na nossa vida. Andando. Já pensou, irmãos, se Deus pudesse olhar para nós? Pense você e Deus dizer assim para você, Mariazinha, eu te conheço pelo teu nome. Eu sei quem você é. E eu me agrado de você. Irmãos, se existe algo pelo qual nós devemos lutar, é para ouvir do Senhor essas 2 frases. Eu te conheço intimamente e eu me agrado de ti. O povo de Israel constantemente sendo chamado a mudar de coração, a mudar de vida e a voltar para o Senhor. Uma comunidade do Senhor, estamos já encerrando, irmãos, é uma comunidade comprometida com os valores cristãos, cheia de amor, cheia de misericórdia,
cheia de graça, cheia de bondade, cheia de perdão, de cura e de conselhos de Deus. E Deus é reconhecido, e Deus é experimentado, e Deus é vivenciado. Deus estende o pedido de Moisés, atende o pedido de Moisés, e estende o pedido de Moisés a ele, como também à nação de Israel. E Deus diz por quê que ele está atendendo a Moisés. Parte final do versículo 17. Farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos, ou seja, eu me agrado de ti e eu te conheço pelo teu nome. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a tomar decisões pautadas na sua vontade. Que o Senhor nos conduza por caminhos que sejam os seus. Que Deus nos livre, irmãos, de um coração obstinado e inclinado ao mal. Queridos, desobediência não é brincadeira. Um coração obstinado, ele pode ser mantido assim pelo Senhor, até algo muito trágico, que possa trazer de volta esse coração. O apóstolo Paulo disse, séculos depois, se há alguém obstinado no meio da igreja, e se foi aconselhado, e se foi confrontado, se foi trazido e permanece em desobediência, e passou por uma testemunha, duas, pela liderança da igreja, pelos anciãos, pode pôr para fora. E pode considerar como gentil e publicano. Entrega o corpo para que Satanás faça o que quiser, para ver se a alma um dia se arrepende e volta. Oremos a Deus para que não tenhamos um coração obstinado, mas, irmãos, para que tenhamos a certeza de que os caminhos por onde temos andado são caminhos do Senhor. E que tenhamos a ousadia que Moisés teve. Senhor, se o Senhor não estiver conosco, seja qual for a decisão, seja qual for o caminho a seguir, seja qual for a coisa a fazer, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos deixa dar um passo adiante.